Fala aí pessoal, estamos de volta aqui. Aqui quem fala é o Rogério, do Descomplica Dados. Estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de Python. Lembrando que na aula passada aí foi disponibilizada a aula número um, onde apresentamos breves conceitos de Python. Hoje iremos dar sequência em continuidade, né? Seria a nossa aula número 2, tá? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês comentassem o vídeo, o que vocês acharam do vídeo e postassem embaixo como comentário qual é o próximo assunto que vocês gostariam de abordar, que esse é o intuito do canal, é mostrar análise de dados, né? Então hoje a gente está começando com Python, que é uma fundamental, e a gente vai passar para Machine Learning, Deep Learning, né? E outras ferramentas também, até mesmo o próprio Excel. Então, comente aí embaixo o que vocês gostariam de estar vendo nas próximas aulas, tá? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade. Na aula passada a gente viu os conceitos básicos, nessa aula a gente vai ver a parte de IDEs, tá? A gente tem diversas IDEs para Python, como o próprio VS Code, tá? Vocês podem utilizar esse para Python. Tem a própria ferramenta de Juniper Notebook que vocês podem utilizar. Tem diversas ideias, tá? Eu vou utilizar a ideia padrão, tá? É uma ideia muito boa para Python, que chama PyCharm, tá? Essa PyCharm, o que essa ideia é? É uma ideia própria para Python, tá? Posso usar outra? Pode. Tudo que a gente vai ver aqui pode ser usado em qualquer ideia, tá? Vou usar a PyCharm por facilidades. Então você entra no site, faz o download nesse botão, tá? Ela vai começar a baixar aqui, aí você segue com a instalação. Eu já tenho a PyCharm baixada, tá? Então ela está aqui, a minha PyCharm. Eu vou já abrir, deixar ela aberta, né? Tudo que você aprendeu naquela parte na aula número um, vocês podem executar aqui, tá? Então, como é que funciona? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui o meu ambiente de desenvolvimento, eu vou clicar com o botão direito do mouse, aí eu vou colocar novo, aí eu tenho diversas coisas. Posso colocar um arquivo HTML, que ele também suporta HTML, ou posso utilizar um próprio Python. Então, eu vou colocar aqui como Python, tá? Aqui você dá um nome do seu objeto, do seu script, tá? Aqui você vai colocar o nome do script que você está desenvolvendo. No nosso caso, a gente vai trabalhar um pouco hoje com variável. Então, o nosso script vai se chamar variável. Quando eu crio ele aqui, automaticamente ele está um editor normal, simples, tá? Lembrando que o Python é baseado em códigos, então não tem telinhas gráficas por enquanto. Só quando a gente for partir para a parte de web, que é mais simples, ou na parte de criar formulários, ou até mesmo stacks, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer na parte de código aqui, tá? Todos os comandos que você aprender na aula um, você pode executá-lo aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, print. Aí eu abro parênteses, automaticamente ele já fecha para mim. Essas facilidades que a IDEA tem. Coloco aspas e escrevo aqui, por exemplo, descomplica dados. Para executar, o que é mais ideal? Você dá um botão direito nela e coloca aqui executar. Por que eu estou ensinando dessa parte? Porque às vezes você abre e fecha, ele fica com o último arquivo. Aí você põe para executar, ele executa o último arquivo, tá? Então você colocando aqui, ó, a primeira vez para executar, ó, ele já apareceu aqui, ó, a execução. Ó, o print na tela aqui para mim, tá? Agora que eu já apertei e já executei a primeira vez, eu posso seguir pelo botãozinho aqui e colocar para executar a minha aplicação ou o meu script, tá? Então todos os comandos que você aprendeu lá, você pode fazer aqui também, tá? O que a gente vai começar hoje? A gente vai começar com a parte de variáveis. Então, antes de mais nada, eu vou fazer um comentário, tá? Para inserir comentários, você coloca o seu hashtag, cerquilha ou sustenido, tem diversos nomes, né? Variável. O que é uma variável, pessoal? Uma variável é um objeto que você aloca, né, numa memória com um determinado valor ou com determinada sequência, tá? Existem vários tipos de variável.
Quando você programa em outras linguagens, você precisa às vezes declarar uma variável, tá? Falar qual é o tipo daquela variável. No Python você já tem algumas vantagens. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada num e eu já vou atribuir aqui um valor, 42, por exemplo, num 42. Pronto. Automaticamente que eu fiz isso, o Python já sabe que essa variável é uma variável numérica, tá? Se eu chegar aqui e fazer, ó, dar um print no num aqui, o que que ele vai printar para mim? Ele printa o resultado que está na variável, tá? Então você consegue fazer isso com variável simples. O que mais eu consigo fazer aqui com parte de números, né? Você pode abrir o terminal. Lembra do terminal que a gente executou na primeira aula? Então você pode vir no terminal aqui também, tá? No terminal você consegue executar isso também. Então, por exemplo, hoje, como que eu trabalho? Eu trabalho com 5 mais 5. Se eu apertar o Enter, ele vai fazer a soma para mim. Se eu colocar 7 menos 2, é a mesma coisa. Ele consegue fazer a conta para mim. 3 vezes 3, ele faz a conta para mim também. 5 dividido, opa, 5 dividido por 2. Aí você está vendo que agora ele deu uma quebradinha no número 2,5? É isso que a gente vai estar vendo agora. Quando a gente cria variável numérica, ela tem pontuação. Então, se você quiser trabalhar com um número inteiro, você tem que fazer o quê? Falar que você quer um número inteiro, com o comando int. Int, aí você coloca 5 dividido por 2. Ou seja, eu quero que retorne o inteiro do 5 dividido por 2. Na hora que eu aperto o Enter, automaticamente, ó, ele retornou somente o 2. O 5 ele não retornou para a gente, tá? Tem outra forma de fazer? Tem. Como a gente está dentro do Python, ele tem diversas funcionalidades e facilidades. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, 5 barra barra 2. É a mesma coisa, tá? Ele retorna como número inteiro também para a gente, tá? Então, é uma facilidade que você tem. Ah, eu quero fazer potenciação. Então, 5 ou 3 vezes aqui. Então, são 3 elevado ao cubo. 3 elevado a 2 na potência de 2. Então, quando você coloca asterisco, asterisco, você está fazendo potenciação, tá? Você pode fazer também 4 percentual 2. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar zero, que é a sobra da divisão. Por exemplo, se eu pegar 5 divide 2, ele vai me retornar 1. Ou seja, sempre ele vai me retornar zero ou 1. Então, com isso eu consigo até descobrir se o número é par ou se o número é ímpar, né? Então, eu consigo fazer umas continhas e saber o que é o que. Beleza? Voltando nossa parte de código aqui, a gente estava vendo. Ah, Rogério, eu tenho essa variável aqui. Como que eu descubro qual o tipo dessa variável? Que hoje você está vendo aqui que é numérica, que é um código bem pequenininho, mas se você tiver um código grande e precisar usar uma variável, o que que você pode fazer? Você pode colocar o type aqui, ó. Aí você coloca o objeto que você quer consultar. Qual o tipo desse objeto, tá? Vamos dar uma olhada? Quando a gente executar, aqui, desculpa, eu tinha que colocar, eu coloquei o type aqui, ó. Ele até executou, tá? Só que ele não printou, né? A gente tem que colocar dentro do print, senão o que que eu vou ver? Eu vou ver nada, né? Então você consegue colocar aqui, ó, dentro do print, ó, a classe int. Lembra do número que eu estou falando lá? Int. Então é uma variável numérica, tá? Então a variável numérica você consegue ver aqui. Tá? Então é bem simples de trabalhar com esse tipo de variável, tá? A gente vai trabalhar com outro tipo de variável, que é a variável texto. Então, por exemplo, nome, você pode colocar entre aspas simples ou dupla, tá? Automaticamente se dá um print no nome. E se eu pegar, printar também o type do nome, certo?
Essa aqui, como eu já executei, eu vou comentar somente para não ter dois objetos na tela, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Então, eu mandei printar o nome e perguntei qual é o tipo da variável nome. Aí ele colocou aqui que é um string, tá? É um str. Então, é uma variável de texto. Tá? Então, você consegue trabalhar com a variável de texto. Então, é bem interessante. Eu vou deixar somente o print de cima. Eu vou comentar esse print aqui de baixo. O que mais podemos fazer com essa variável de texto? Então, por exemplo, eu sei que dentro da minha variável de texto tem a palavra descomplica dados. Tá, eu quero pegar somente uma parte dessa variável. Eu não quero pegar a variável inteira. Então, eu vou colocar aqui print, certo? Que eu quero exibir na tela. Eu vou colocar o nome da variável. Agora, a gente tem umas facilidades dentro do Python. A gente pode abrir com chaves aqui e colocar, por exemplo, eu quero pegar do primeiro caractere, dois pontos, ao 10º caractere, tá? Na hora que eu executar, olha só, ele aqui em cima ele imprimiu todo que é esse comando e aqui ele pegou do 0 a o 10, tá? Então a gente consegue pegar pequenas partes. Vou colocar 11 aqui para ficar mais explícito, tá? Então a gente consegue pegar partes da variável. Então eu quero pegar a palavra dados, por exemplo, né? Que ela está mais para o final. É quase a mesma coisa. Então a gente vai pegar aqui print, vamos printar a variável nome e vamos começar. Se aqui a gente colocou 11 e acabou no A, então teoricamente ela vai começar no 12, tá? Eu vou colocar os dois pontos. Até onde eu quero pegar? Eu quero pegar até o 20º caractere. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó, dados. Então você consegue manipular as suas variáveis e pegar determinados dados ou objeto dentro da variável simples assim, utilizando esse modo pythonico, tá? Isso é exclusivo da linguagem. Se vocês pegarem outra linguagem qualquer, às vezes tem que usar laço de repetição ou outras ferramentas, tá? Então o Python ele tem essa facilidade de você conseguir pegar essas informações, tá? Voltando aqui, por exemplo, a gente pode pegar a mesma variável nome que a gente tem. Eu vou dar um print na variável nome. Só que agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um split nela, tá? Automaticamente tem que abrir e fechar parênteses, tá, pessoal? Que é um split, é uma função. Tá? Se eu executar, olha o que ele fez aqui para mim. Ele jogou a minha variável, na verdade, ele transformou a minha variável em uma lista contendo dois objetos. Tá? A gente vai trabalhar bastante com lista porque é muito essencial para a parte de análise de dados. Então você consegue ver aqui a lista que ele fez. Tá? Então, simplesmente colocando um comando, você consegue separar objetos. Então, aqui ele fez a separação. Eu tenho duas palavras dentro, ele colocou duas listas diferentes aqui, duas palavras na lista. Tá? O que mais a gente pode fazer com a variável de texto? A gente pode, um exemplo, pegar. Eu quero inverter a palavra. Eu quero inverter as palavras que tem aqui dentro. Então, eu posso colocar um print, nome. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar. Quando eu coloco esses dois pontos, estou falando, ó, pega do início e vai até o fim. Tá? Aqui eu especifiquei, vai do 0 ao 11, do 12 ao 20. Aqui não. Se eu colocar sem nada, eu falo para ele, ó, pega do início, de quando começa e vai até o final. Até quando eu começo, até quando é o final, não importa. Se eu fiz isso aqui, automaticamente ele vai pegar tudo. Aí, se eu fizer mais uma coisinha, colocar aqui menos um, olha só o que ele faz para mim. Tá? Ó, ele coloca invertida o valor da variável. Tá vendo? Descomplica dados. Então você consegue inverter o valor da variável simplesmente fazendo isso, tá? Voltando aqui, o que mais podemos fazer? A gente pode fazer diversas partes de análise com a variável, tá?
E a gente pode, por exemplo, colocar. Eu vou dar um print. Opa, um print. Eu vou colocar a variável nome de novo. Aqui eu vou colocar o comando chamado replace. Esse replace eu posso substituir determinadas string dentro da variável. Então olha só que interessante. Eu vou colocar aqui entre aspas. Eu vou pegar o D, certo? Que a gente tem. Opa, pulou linha aqui. Eu vou colocar uma vírgula. Na hora que eu coloco o vírgula, ele fala assim, ó, novo valor. Eu vou substituir o D pelo P, por exemplo. Coloco o P aqui. Automaticamente, quando executar, ó, o que ele fez? O nossa variável é o descomplica. Ó, ele colocou o P no lugar do D, ó. Olha só que interessante. Tá? Então você consegue fazer o replace dos dados. Lembrando, tá, que aqui tem um outro D e ele não fez o replace desse. Por quê? Porque o Python é case sensitive. Se eu colocasse o D minúsculo, aí sim ele ia somente fazer no D minúsculo, tá? Então, o Python é essencial que vocês entendam isso, porque na hora de tratar dados, a gente ou converte tudo para maiúsculo ou converte tudo para minúsculo, né? Por isso que é importante da aula passada, tá? Então, eu vou colocar aqui o D de novo, no nosso exemplo. Então, eu vim aqui e converti, e fiz o replace de todos os D. Falar, ah, Rogério, mas eu quero só o primeiro D. O segundo D, para mim, não é interessante, tá? Eu só quero substituir o primeiro D. Então, você pode colocar aqui, ó. Você pode chegar, colocar uma vírgula aqui e falar quantos caracteres você quer fazer o replace. Eu vou colocar somente de um. Ó, aqui fiz os dois. Aqui eu vou colocar um e vamos executar. Na hora que eu executei, ó, ele só fez a substituição de um. Eu vou colocar uma linha debaixo da outra, pra vocês terem a noção da diferença exata. Tá? Aqui eu substituí esse D e esse D, e aqui eu só substituí esse D. Então, o comando replace serve para você substituir string dentro de uma variável. Tá? Então, você consegue trabalhar com isso aqui. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula sobre variáveis. A gente viu a parte de texto, a parte numérica e alguns comandos que nós podemos aplicar em cima da variável. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o like, comente aí e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.